você já malhou hoje? Eu acordei 6 horas da manhã, corri igual uma louca pra estar aqui e parecer um pouquinho mais magra. Será que deu certo? Gente, eu tô malhando no final do dia, passei 7 anos sem malhar, agora que eu voltei. Como é difícil a gente trabalhar, ganhar dinheiro, ir no salão, cuidar de filho, cuidar de casa e ainda ter que ficar gostosa. Por isso, queremos saber da nossa convidada de hoje qual é o segredo. Então vamos chamar ela? Vamos! Alô, Clara Maia! Seja muito bem-vinda! Gente, a gente tem uma plateia polvorosa aqui. Queria agradecer muito o convite, meninas. Obrigada. Que bom que vocês têm essa visão de mim. Mas não é tudo um mar de rosas, é tenso mesmo, como você falou. Equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. Nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente precisa, mas a gente vai tentando. O importante é a gente dar o nosso melhor. Pois é, e por isso que eu vou elencar as coisas aqui, que eu sei sobre você, talvez tenha muito mais. Então, por favor, você me ajuda, porque talvez falte alguma coisa aqui. Vamos lá. A Clara é uma mulher multifacetada. Foi assim que eu tentei te definir, porque eu acho que você tem inúmeras facetas. Você tem uma loja... Na verdade, não. Uma marca de roupa de biquíni, né? Que é a SS Beachwear. Você tem a Mundo Med, que a Mundo Med é roupas no geral. A gente começou no fitness e aí na pandemia a gente deu uma adaptada, porque a gente sentiu que precisava adaptar. E aí a gente virou fitness com casual. Pois é, porque eu até inclusive já comprei roupa dela e eu achava que ela era fitness, depois eu comprei roupa pra sair. Aí eu fiquei, deu uma mudada. Uma bugada na cabeça. Tem a Bet's Dog, certo? Sim, é assim que fala? Best. Que é acessórios para pets. Maia Joia, junto com a Luísa, sua cunhada. Sim. O Acefit, o Burnie e tem outro aí que eu vou falar depois. Além disso, ela é influenciadora e mãe do Tibau e da Tita. Então você também é mãe, tá? Além de tudo isso aqui, ela tem um outro projeto que a gente vai falar já já. Mas resume pra mim, pra quem ainda não te conhece, todas essas suas facetas aqui. Gente, basicamente é isso mesmo. Eu sou uma pessoa que aproveita as oportunidades. Então, eu comecei no mundo digital um pouco sem querer, assim, né, meio que cair de paraquedas. Não era intencional virar influenciadora, mas depois que eu virei influenciadora, eu comecei a entender um pouco mais como funcionava o mercado e entender um pouco mais como eu podia tirar 100%, aproveitar 100% dele. Então, eu ajustei algumas coisas. Eu já tinha um projeto, antes de virar influenciadora, eu já tinha um projeto, eu fiz moda. Então legal. eu já tinha um projeto de faculdade que já estava pronto para virar uma marca e eu aproveitei. Juntei tudo, juntei a conexão que eu tinha com o público, o fato de ser forte na internet também me ajudou muito, me proporcionou muito, abriu muitas portas e eu fui aproveitando todas as oportunidades e ajustando tudo. Então eu sou basicamente uma pessoa que abraça assim, as oportunidades que surgem. Legal, porque assim, a gente vê que você dá conta de tudo isso, né? Pra quem não sabe, a Clara é casada com o André, né? Ele é empresário, influenciador e ela mora aqui em Brasília desde que eles se conheceram no reality show. Clara, a gente quer saber qual é o maior desafio pra você do casamento e como você e o André lidam com os desafios. Eu acho que o maior desafio do casamento em si, dos relacionamentos, né? É você conseguir manter uma relação saudável, cedendo e o outro cedendo e vocês ajustando todas as obrigações da vida, né? Porque assim como eu tenho muitas ele também tem. Então são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, tendo sido criado por pessoas diferentes, vivendo no mesmo lugar e lidando com questões diferentes, internas e externas, né? Então eu acho que o maior desafio é você conseguir equilibrar esses pratos externos com os pratos internos, né, do relacionamento. Então, a diferença mesmo, a gente pensa muito diferente. Acho que o equilíbrio dentro do casamento, eu falo muito que amor só não sustenta o relacionamento, né? Verdade. A forma como você se relaciona que sustenta o amor. Então, essa forma de se relacionar, eu acho que é o grande X da questão. Inclusive comunicar, né? Comunicação. Eu acho que é o maior desafio dentro de um relacionamento, pelo menos pra mim.
Eu sou muito de me comunicar, eu sei me comunicar. Mas meu namorado, por exemplo, acho que não sei se é de homem no geral, Sim, eu acho que eles não têm tem essa facilidade. facilidade. Então a gente tem que ficar o tempo inteiro fazendo exercício. Me fala como foi seu dia, o que você tá sentindo, tá tudo bem? Pra quem é verbal, é difícil lidar com quem não é verbal. Total. E eu, convivendo com o André, entendi também que pra quem não é verbal, é desafiador lidar com quem é verbal. Você é verbal e ele não é verbal. Exato, e eu sempre chego cheia de argumentos e ele não consegue colocar, realmente isso, ele não consegue colocar na mesa os sentimentos e o que ele quer falar. Porque ele não treinou pra isso. Isso é uma coisa também muito importante para as mães. Eu tava falando isso outro dia no Instagram. Você treinar o seu filho a se comunicar, a ser verbal, a tomar decisão. Porque é isso que vai fazer a vida desse ser humano menos difícil, né? Menos desafiadora. Porque se você treinou a vida inteira se comunicar, ser verbal, decidir, já é meio caminho andado. Você já tá assim na frente de E eu acho que até pra quem tem menino, né? Porque assim, as meninas geralmente são mais... E os meninos aprendem que não precisam conversar sobre problemas e que não tem isso. Acho que o contexto todo, né? A sociedade como um todo dá uma limada nos homens. Tipo, olha, você não pode ser sensível, você não pode ser frágil, você não pode reclamar disso, daquilo, você não pode chorar, você não pode... E aí vai criando uma pessoa com muitas cascas que no final fica tudo muito complexo. E a gente que... É verdade. Eu sou igual o namorado da Andressa e o André. Sou mais falta de comunicação, meu marido já é bem mais verbal. Aí a Andressa tava falando um dia desses, uma coisa bem interessante, porque ela cresceu dos irmãos sempre reclamando tudo, ninguém guardando nada. A gente sempre evidenciava o problema, então a gente não botava debaixo do tapete. Sempre que tinha um problema, reunião, discussão, em família, sempre. Isso é maravilhoso. E aí eu aprendi a ser assim. Então hoje é assim, a gente enquanto sócia também tem várias desavenças, dificuldades. Eu falo, bora, Júlia. Porque a sociedade é um relacionamento. É, total. Pra falar, eu não exponho nenhum problema e não sou de reclamar. Agora, pra escrever, aí eu escrevo, exponho tudo. É completamente diferente. Que engraçado, porque geralmente, assim, quando você não se comunica de nenhum formato. Né? Não, pra escrever eu tenho facilidade. O WhatsApp geralmente resolve nossos problemas. Porque na vida real eu fico... Enfim. Claro, você é muito disciplinada, né? A gente percebe isso até nas suas redes sociais. Você acorda cedo, você malha todos os dias, você cumpre sua agenda de compromissos. Como você faz a sua lista de afazeres? Como você se organiza? Você tem um aplicativo que você usa, um Google Agenda? Dá dicas pra gente pra quem tem dificuldades de se organizar. E ama empurrar as coisas com a barriga. Procrastinar é eterno, né? Procrastinação. Depois eu faço isso. Tem gente que é, assim, profissional em procrastinar. Isso também é um hábito. Sim. Quando você aprende a empurrar as coisas com a barriga e naturaliza isso... Como se fizesse parte da rotina, né? É tipo, eu tenho 5 coisas pra fazer, mas eu só vou fazer 3, porque eu não consigo fazer as 5, então... Então faz. Eu sou uma pessoa muito da agenda de papel. Eu preciso escrever pra me organizar. Porque eu acho que eu memorizo melhor escrever. Isso é muito verdade. E eu acho também que por viver tanto no digital e tá tanto no celular, que eu gosto de ter meu momento de sentar, escrever a minha agenda. Eu tenho várias canetas, eu adoro papelaria, essas coisas assim, adoro. Aí eu boto, tipo, marca-texto, boto colorido, eu adoro. Sempre gostei disso, apesar do colégio, né? O meu caderno era super colorido, mas estudar que era bom nada. Mas eu gosto desse contexto, sabe? Então eu sou muito da agenda. Eu tenho uma estrutura por trás, né? Que se eu não tivesse, não existiria a Clara. Então eu falo que a Clara, ela é um conjunto de pessoas, realmente. Porque eu não estaria no lugar que eu tô hoje se eu não tivesse todas as pessoas comigo. Isso, assim, é muito importante. Tanto os meus sócios, quanto a minha agência, né, a minha assessora, os assistentes. Legal. Acho que é um conjunto mesmo. Com então, certeza. Todos os dias eu recebo
os meus lembretes do que eu tenho, das entregas. Eu tô precisando disso, Júlia. É assim, mágico. Eu tenho minha agendinha lá, então todos os dias eu olho. Eu tenho uma agenda da semana e eu tenho um planner do mês que eu consigo visualizar. Porque como eu viajo muito, Sim. eu preciso saber exatamente quais são as datas que eu não vou estar. Então eu recebo, essas pessoas me ajudam muito. Legal. Eu, na grande maioria das vezes também, como influenciadora, né, eu mando a aprovação antes, então eu mando conteúdo antes, então eu não deixo as coisas muito pra cima da hora, eu evito o máximo. Um sonho de influenciadora, viu? Aqui que quem trabalha com agência é um sonho essa menina. Ficar nessa correria, porque aí se eu precisar refazer alguma coisa, se aconteceu algum imprevisto, alguém se machucou, André adora, né? Então assim, eu já tento também não levar trabalho pros outros, sabe? Eu sou disciplinada até nisso, assim, eu não gosto de dar trabalho pra ninguém. E uma dica muito importante em relação a procrastinar, e isso é uma coisa assim que eu faço muito, que eu já faço no automático, porque já é um hábito e pra mim tudo é hábito. Tô vendo que a chave dela é o hábito, gente. Criar hábitos. Cara, o que você faz com constância? Repetidamente. Você não tem, sabe? Igual quando a gente começa a malhar, né? A gente, Sim. no começo é um sacrifício, mas depois, quando você já tá no hábito, você sente falta. Entendeu? Então, o hábito pra mim é tudo, mas uma coisa que eu faço muito é que eu tenho horários para fazer as coisas. Então, assim, até 8 horas da manhã eu já acordei, eu já organizei as coisas de casa, dos cachorros, dar comida, não sei o que, trocar isso, tira aquilo, dar remédio, já organizei as minhas coisas, já treinei, já olhei a minha agenda e eu já fiz qualquer coisa que tivesse atrasado do dia anterior. Ou seja, eu já acordei, já vi você 5 pontinhos lá e fico devia ter acordado mais porque eu acordo também muito cedo, tem isso também, eu acordo muito cedo e durmo cedo. Você acorda que horas? 5h30, 5h20. Bacana. Assim. Também é um hábito. Também é um hábito. Eu acordo sozinha. 6 horas da manhã, domingo, todo domingo. Eu tento deitar na cama e falo, meu Deus, Senhor, não vai, porque o corpo já tá habituado àquilo, mas eu também durmo cedo e eu tenho uma rotina de sono também, e eu acho que isso me faz dormir muito bem. Então eu tenho uma qualidade muito boa de sono, eu acordo disposta. Legal isso, muito bacana. Mas esse lance de colocar horários, tipo, até 8 horas eu já tenho que ter tomado café e treinado. Até 9 horas eu tenho que ter feito isso. Até 10 horas, isso evita coisas do tipo, acordei, peguei meu café e vou treinar. É verdade. Passarinho, cachorro, tipo, você não se dá o luxo de ficar viajando. Então, eu tenho os meus momentos de pausa pra fazer o que eu preciso fazer, mas o meu dia, na grande maioria das vezes, Então, você tem horário até pras pausas, assim, você coloca na sua agenda, hora da pausa. Eu sou bem assim, sabe? Chocada. Porque senão eu não consigo fazer. Às vezes eu pego Vou sair daqui assim agora. Eu tenho 12 coisas pra fazer no dia. Realmente. Tipo, eu não tenho nem uma hora no meu dia, não fico nem 12 horas acordada se bobear, não sei, eu preciso ver. Mas assim... Mas aí você dorme cedo também, Eu durmo cedo e eu durmo bem. Ai, que delícia, gente, eu amo dormir. Eu não preciso dormir tanto, mas eu durmo bem. Legal. Eu durmo bem, eu acho que isso também ajuda a... Revigora, né, assim. Você tem uma rotina de sono que você faz antes? Tenho. Conta pra gente. As pessoas ficam chocadas que eu não tenho eletrônico no quarto, né? Eu não tenho televisão no quarto, eu não mexo no celular deitado na cama. Chocada! Eu não tenho televisão, mas o celular ele tá lá no meu lado. Isso é muito Dorme bom, lá, porque quando você vai colado. deitar, antes de dormir, você fica com essa luz branca na cara o tempo inteiro. É verdade. Isso faz você, tipo, atrasar o seu sono e você dormir pior. Então, o meu quarto é o lugar que eu vou pra me conectar, pra fazer meu skincare, pra acender meu incenso, a luz tá baixa, o mood já tá outro, a musiquinha já é outra. É realmente uma rotina do sono que no início você fala, ai não gente, que chatice, mas depois que você começa a dormir com qualidade fazendo essas coisas, você fala, não, cara. Não abro mão disso também, né? Então eu não mexo no celular na cama, eu mexo antes, boto pra carregar ali do ladinho, eu tenho o meu despertador de trava, né, assim, tipo, sei lá, se eu não acordar até 7h50, meu celular toca. Entendeu? Geralmente eu acordo antes que isso. Isso é legal. Mas se eu não acordar, ele me acorda às 5h50.
que é a hora que eu tenho que levantar. Então isso é importante também, essa rotina. E quando você viaja, você consegue desconectar? 6 anos, desde que a gente começou, que eu comecei a trabalhar como influenciadora, foi agora, nos 2 anos, que eu não tive, que aí assim, a gente, eu falei, cara, vamos viajar, vamos pra praia, a gente foi pra Milagres, mas eu não vou fazer um passeio, eu não vou combinar nada, eu não quero. Geralmente sem obrigações. Viaja, tipo assim, 10 horas da manhã você vai ter o passeio de não sei o que lá, o outro você vai no barco, você vai ter um mergulho, aí você tem o almoço com não sei o que lá, você tem que ir no restaurante e tal. Eu falei, eu não vou ter nada, eu vou pra praia, eu vou dormir, eu vou acordar, eu não vou fazer nada. A não ser treinar, que isso pra mim é como comer e tomar banho. Então. Interessante essa sua frase. Eu vou falar isso em breve. Fora isso. Fora isso, eu não combinei nada. E aí eu me via assim, fazendo coisas que eu acho que eu nunca fiz na minha vida. Tipo, sei lá, 11 horas da manhã, choveu lá em Milagres, eu tava vendo série, deitada na cama vendo série. Eu nunca tinha feito isso antes, assim, de tipo, sabe, tô viajando, não vou fazer nada, não marcar nada. Foi delicioso, foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente desconectar de tudo, assim, dos compromissos. Eu também joguei. Eu tive, pra não falar que eu não tive publi nenhum, porque ficou 5 dias. Eu tive um publi pra fazer lá e 2 de entrega que eu já tinha resolvido. Então, eu consegui curtir, a gente conseguiu, assim, ficar sem obrigações, foi gostoso. Até machucou também, né? Exato. Foi uma experiência maravilhosa, velho. Às vezes eu chego de viagem, a Andressa fala, Júlia, você tem que viajar de novo, porque, pelo amor de Deus, você não saiu do celular 1 minuto. Não, a Júlia é impressionante, ela viaja. Eu não, eu consigo desconectar tranquilamente, ela não. Ela fica super conectada. É que assim, pra gente é muito desafiador, porque não tem um limite, uma barreira, o que é o seu trabalho e o que é a nossa vida. Sim, com certeza. A nossa vida é conteúdo de trabalho. Sim. Então, isso é um desafio muito grande. Acho que tem até uma pergunta sobre isso mesmo. Não vai falar agora não, claro, tá proibida. Até que ponto é trabalho e até que ponto é a vida. Tipo, o que eu posso até separar? isso aí eu acho interessante você falar. Existe uma Clara fora da rede social? Existe. Quem é ela? É a pessoa mais simples do mundo. Eu acho que eu mantenho uma das minhas maiores conquistas, eu acho, assim, de todas, é realmente a minha independência emocional. Legal. É muito desafiador, e aí eu vejo pelas minhas amigas, assim, por quem trabalha com isso, que as pessoas estão, assim, é um cenário muito perigoso o que está acontecendo, porque é muita pressão de todos os lados, e se você não tem um lugar seguro, um lugar onde você volta para tudo que você gosta de fazer e gostava de fazer, você fica meio, quem sou eu mesmo? Porque você escuta a opinião o tempo inteiro de todas as coisas, de todo mundo, a todo momento, sobre tudo. É sobre o seu cabelo, sobre o seu corpo, sobre o seu relacionamento, sobre o que você come, sobre o que você faz, sobre que horas você dorme, que horas você acorda, o que você escolhe. Ontem as pessoas estavam reclamando das plantas que eu escolhi pra minha casa. É um nível, assim, que... Oh, cara, será que eu posso escolher a planta que eu tenho na minha casa? Numa boa, sem ninguém reclamar. Sem ninguém ter opinião sobre a planta da minha casa. Não tem. Isso é surreal, né? Só que aí, se você bate de frente com isso, não adianta, minha vida é exposta. Eu não posso ficar reclamando que o outro tem opinião. O que eu preciso fazer é me blindar. Então, assim, eu continuo com as mesmas amizades desde os meus 2 meses. São as mesmas amigas desde que eu nasci. Que legal, gente. Que bacana. Eu continuo gostando de fazer as minhas coisas. Então, se você chegar lá em casa, eu vou estar descalça, brincando com os meus cachorros, molhada, suada, de biquíni, alguma coisa do tipo. E essa sou eu, assim. Eu sempre me volto pra minha família. Eu faço questão de lembrar que eu sou uma pessoa como todas as outras, que eu tenho os mesmos defeitos, eu tenho a mesma estrutura corporal, eu tenho órgãos, eu tenho vida, eu tenho, sabe? É você fazer esse exercício, porque é muito desafiador. Eu fico me perguntando isso só pra complementar. Eu fiquei me perguntando sobre isso porque nesse mundo que vocês vivem, né, que é onde tá um monte de gente que é alguma coisa, ou se diz ser, né? Porque tem muita gente também que se diz ser, não necessariamente é.
é muito gerenciamento de ego, né? Então você tem que ficar o tempo inteiro entendendo quem você é pra você também não deslumbrar. É um exercício com você. É um exercício com você, porque eu nunca imaginei na minha vida, com a idade que eu tenho, ter o que eu tenho hoje. Então, se você se deixa levar por isso, né, pelo que você tem e não pelo que você é, você vai para um lugar muito perigoso. E é um exercício mesmo com você. Você precisa se lembrar todos os dias que você é igual a todo mundo, que você não é diferente de ninguém, que você construiu o que você construiu, ou sei lá, né? Eu trabalhei muito para estar onde eu tô, então eu acho que isso também me dá um pouco de pé no chão. E eu gosto muito também de curtir com os meus, então eu gosto de proporcionar aos meus, sempre que eu tenho, sei lá, alguma coisa para fazer, eu não quero gastar com coisas externas. Então eu levo a minha mãe pra viajar, eu levo a minha família pra viajar. São coisas que eu gosto de fazer pra estar com quem realmente me conhece, quem realmente sabe quem eu sou, e é uma forma de eu fincar as minhas raízes e manter a minha cabeça, sabe? E a mulher, ela já sofre uma pressão, né? Ainda sofre uma pressão da sociedade, né? A gente namora, e quando é que você vai casar? E casa. Quando é que você vai ter filho? Tem um filho. Quando é que você vai ter o outro? Se nunca fosse para. Galera, eu já tinha engravidado umas 10 vezes. E eu imagino que, por você ser influenciadora, essa pressão é 10 mil vezes maior. Não, e assim, eu tô com o André há um tempo já, a gente tá junto há 6 anos. E aí, assim, as pessoas o tempo inteiro, nossa, mas tanto tempo junto, por que você não tem filho? Porque, cara, eu tenho 300 mil coisas pra fazer, como é que eu vou enfiar um filho? Não dá, eu posso organizar a minha vida, você permite eu organizar a minha vida? Sou eu que escolho quando eu vou ter filho. E tem várias outras coisas, né? Assim, a internet é um lugar muito perigoso, eu acho que a gente chegou onde a gente tá. Por quê? É uma pressão absurda externa. Então, assim, falam do seu corpo, do seu cabelo, do seu jeito, do seu nariz, da sua bunda, da sua barriga. Aí, a gente que tá daqui, às vezes a gente tava ok com a situação. Mas aí as pessoas falam tanto que você fala, cara, realmente, talvez eu tenha que fazer uma coisa, uma cirurgia, um negócio. Aí você faz. Porque você começa a se enxergar de um jeito que o outro te via. Beleza, aí você faz. Aí, a pessoa que reclamou, reclama que você faz. Reclama que você fez a cirurgia. Nossa, mas também com lipo, com não sei o que lá, ela fica bonita. Nunca tá bom. Aí você fala, aí você, que tava satisfeito com o seu corpo, que mudou o que você era pra atender a expectativa do outro, que não vai atender nunca, porque ninguém nunca tá satisfeito. Tipo, você não. Aí você vira uma pessoa que não é nem quem essa pessoa quer e nem quem você era. Sim, você fica no limbo. Mas geralmente o problema não tá em você, né? Tá em quem tá criticando, né? Mas é desafiador você exercer isso, assim, tipo, eu não vou escutar nada, não vou escutar ninguém, nada me atinge, é muito difícil, porque são muitas pessoas falando de tudo o tempo inteiro, a todo momento, todo mundo tem opinião de tudo. E eu até ia fazer essa pergunta pra você, como que vocês lidam, você, né, lida com esses hates todos, porque eu vi, acho que foi sábado, foi domingo, que você fez um post, tava falando alguma coisa e passou fumaça, e aí era um incenso, e aí veio um ser humano abençoado e fala, vida fitness fumando, sei lá, tem uma criticada, e aí você ficou olhando e eu falei, meu Deus, que preguiça. É isso, e foi o que eu falei. A minha sensação é que as pessoas estão a todo momento procurando alguma coisa para criticar. De tudo. Você nunca vai ser suficiente. Nunca. Por mais que você seja uma pessoa legal, por mais que você seja coerente, que você seja justa, que você trabalhe, que você... Cara, eu não bebo, eu não fumo, eu não drogo, eu não nada, mas você nunca vai ser suficiente. E eu falo pra todo mundo, não é o jeito, tipo, não é o que a pessoa tá falando. A pessoa pode perguntar, nossa, eu não sabia que você fumava. Ou, sim, é a forma, né? É a forma. É tipo, ela já, tipo, coloca um peso em cima do negócio, já te julga de um jeito aí irônico, sarcástico. Só, tipo, por que isso? É gratuito, entendeu? A internet, assim, é um ódio gratuito. Mas o que eu faço? Tem alguns assuntos que realmente, às vezes, eu não tô pronta pra escutar a opinião dos outros. Entendi. E aí, nesses assuntos, eu sei que eu não vou nem jogar na internet.
Entendi. Porque se eu jogar, vai me fazer mal. Então, eu já filtro muito o que eu falo. Só que aí a gente entra num outro problema, que é, eu mostro, né, eu como influenciadora, mostro só o lado bom da minha vida. Porque eu não quero ser julgada e eu não quero lidar com outras opiniões, com críticas, com gente escrota. Pode falar que é liberado. E aí eu mostro só o lado bom da minha vida. Quem tá consumindo a minha vida, ela tá consumindo só o lado bom. E aí ela fica, cara, essa pessoa é muito feliz. Perfeita. A vida dela é perfeita, é maravilhosa, ela não tem problema com nada. E aí ela começa a depreciar a própria vida, porque eu tenho problema, porque eu não tô bem no trabalho, eu não tô bem no relacionamento, porque ela tá consumindo uma vida irreal. Sim. Só que foram essas pessoas mesmo que fizeram a gente só mostrar uma vida irreal. Aí a gente... É um ciclo vicioso louco de... É muito... Gente, Não, e eu acho que assim, tem muita gente que reclama muito de influenciador, né? Que fala assim, mas ele só posta publi e tal. Mas coitado, ele já cansou. Ele só vai postar publi. Você posta coisa da sua vida? Eu fico imaginando, real, as mães, assim. Porque, às vezes, eu tô com a minha filhada, e aí... O que foi outro dia? A gente pediu hambúrguer, não sei o que, e aí ela tomou coca. Nossa, acabou o mundo. Gente... Cara, eu não tomo coca, mas a minha filhada, ela toma coca. Vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu bata na criança? Vamos lá, só pra eu entender. E aí é tudo assim. Tipo, ela outro dia tava descalça de calcinha com a blusinha. Nossa, a criança tá correndo suja, descalça. Gente, não. E aí a mãe, eu fico imaginando. Mas eu tenho essa sensação de que as crianças muito protegidas, que não podem pisar no chão, não pode comer uma terra, não vai na praia, não faz nada, são as crianças que mais adoecem, porque os anticorpos não têm anticorpos. Não, e adoecem na vida depois. Porque são pessoas extremamente protegidas. Né? Assim, isso é uma coisa, tipo, que eu fico, cara, eu com certeza vou, tipo, não vou selecionar muito o que eu vou mostrar da minha vida com os meus filhos. Porque não tô afim. Mas a gente que é mãe sofre muito mesmo. E hoje em dia tem muito influenciador falando que pode isso, que não pode aquilo. Então, assim, se você for absorver tudo, você acaba ficando doida. É engraçado isso. Deus deu uma vida pra cada. Se cada um cuidasse e aí não, mas isso aí não porque vai. A pessoa não cuida nem da própria vida. Entendeu? Tipo, você tem uma vida excelente, exemplar. Tá tudo maravilhoso pra você ficar tomando conta da vida, você tem tempo, espaço, que às vezes eu fico, cara, será que só eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros? E tá todo mundo cuidando da vida de geral, as vidas estão maravilhosas, porque eu mesmo não tô conseguindo cuidar da minha. É verdade. Eu já tenho isso, não sou mãe, e você também, imagina aqui, tem dois. Não. Tem que ser elas vão direto pro céu, filho. Pegar um jato. Hoje em dia a criança não pode comer isso, não pode comer aquilo. Acaba que depois a criança fica cheia de alergia. Não, e aí tá vendo celular, nossa, tá vendo celular. Aí não vê celular, aí nossa, aí tá alienado. Nossa, aí tá com o pé no chão, aí tá com sujo. O que vocês querem que eu faça? Fica com o celular, aqui tá com o celular, com o pé no chão porque tá sujo. E na época dos nossos pais, né, eles criavam do jeito deles, né? Eles não tinham tanta... Nossa senhora, eu comi tanta terra. E foi ótimo, tô maravilhosa. Aproveitando que a gente tá falando desse assunto, tem muita gente que comenta sobre o seu corpo no seu Instagram. Eu, por exemplo, quando vi o reality show, eu ficava, nossa, gente, ela tem um corpo perfeito. E você carrega esse peso de você ter que estar sempre com um corpo bonito? Porque, assim, a gente percebe que isso faz parte do seu lifestyle, que você preza muito pela saúde e o corpo é a consequência, né? Eu tô passando por um processo agora que eu nem falei muito, eu joguei isso, mas eu não falei muito porque é um dos assuntos que eu falo, que quando a gente não tá pronto pra lidar com as críticas, e a gente que é influenciadora, é melhor a gente não falar, porque elas vão existir. Não tem pra onde você correr. E aí eu tô passando por um processo de ganhar peso, né? Porque o meu endométrio é muito fino, e se eu quiser engravidar, eu tenho que ganhar peso. E aí, eu tô nessa de ganhar peso, só que é desafiador pra quem treina todos os dias e come de forma regrada e o meu biotipo é magrelo, ganhar peso é desafiador. E ganhar peso não é ganhar peso, vou comer hambúrguer, batata frita, lasanha, não, é você ganhar peso bem. Então, saudável, né? Eu me vi, sei lá,
num processo, uns 3 meses atrás, de tipo, cara, eu preciso ganhar peso, mas as pessoas vão falar que eu vou ganhar peso. Como é que eu vou explicar para as pessoas que eu tenho que ganhar peso sem falar que é porque eu preciso ganhar peso para engravidar? Tipo, você tem que ficar dando satisfação da sua vida. Você vê num lugar, tô preocupada. Olha só onde a gente chegou. Eu tô preocupada porque eu vou engordar, preciso ganhar peso. Só que como é que eu vou falar isso para as pessoas? E as pessoas vão cobrar. As pessoas vão falar, nossa, você engordou, nossa, você isso, não. Sempre. E assim, existe uma outra questão que não é só o meu corpo, né? O meu corpo, obviamente, é uma pressão muito grande de eu estar sempre atendendo a expectativa das pessoas. Mas o meu corpo, ele tá atrelado também ao Acefit e ao Burn. Então, é também o meu trabalho. Sim. Então, é desafiador você conseguir equilibrar isso, né? O que eu tô deixando de fazer por conta do Acefit e do Burn, porque eu quero realmente, ou o que eu tô deixando de fazer para atender uma expectativa alheia. É difícil você saber. Eu acho que eu consigo, na verdade, diluir a pressão, né? Eu falo que a pressão passa por mim, essa pressão externa, eu não me apego a ela. Então eu óbvio, leio, porque não tem como, eu leio, eu vejo, eu sinto. Você lê tudo que mas eu deixo pra você? Cara, tudo não, porque é meio difícil. Inviável. Mas assim, a grande maioria a gente vê. E eu tento responder o máximo possível no assunto geral. Então, quando eu vejo que tem alguém falando, eu recebo muitos directs, sei lá, sobre alguma coisa específica, eu vou e falo. Entendi. Você pega a demanda e cria o conteúdo. Exato. Que eu vou vendo que as pessoas estão com dúvida, que elas estão sentindo, que elas estão vendo. E aí eu falo. Então, até isso é uma dinâmica, assim. O que as pessoas estão percebendo? Cara, que eu falo, eu não falo. Eu trago isso pro público. Eu me exponho dessa forma. Porque quando você se expõe, você fica vulnerável. Total. E ninguém quer ficar vulnerável, entendeu? Então teve até uma dinâmica. Até falando disso, acho importante até falar, porque ser influenciador é um trabalho, né? Tem muita gente que não entende, por exemplo, quando você fala assim, eu tenho que fazer algumas entregas. As entregas são dos parceiros que você tem, das marcas que te contratam, que você fechou um contrato ali e você tem que fazer a determinada entrega. E aí teve até uma época aí que eu achei tão engraçado que a Boca Rosa postou que ela tem um planejamento de conteúdo e as pessoas acharam aquilo, meu Deus do céu, ela faz um planejamento de conteúdo. E eu fiquei pensando, mas as pessoas acham que ela fazia o quê? Era freestyle. Hoje eu tô aqui, você tem que ter um mínimo de organização. E aí, pra entrar até nesse assunto de você influenciadora. Sim. Como você faz esse planejamento de conteúdo? Eu sei que o seu dia a dia ele é fluido, mas eu tô falando essa mais baseada nas entregas que você precisa fazer com parceiro. E agora também é a hora do jabá, né? Você pode falar como te encontrar, qual o seu Instagram, que a gente já botou aqui pra ela, mas... Então, entrando nesse contexto do planejamento, por que é importante ter um planejamento? Primeiro, pra você ter um norte, pra você não ficar cada hora perdido e falando de um assunto aleatório, de forma que eles não se conectem. Então, o que é importante, o que eu acho mais importante de tudo como influenciador, é você estar com marcas que fazem parte da sua vida e que você apresente um contexto para inserir elas. Não dá para você do nada aparecer, jogar uma coisa. Então, sei lá, às vezes tem um assunto que eu vou falar que eu nunca falei antes, que eu uso, por exemplo, mas que eu nunca falei antes. Uma tecnologia que eu nunca falei antes. Eu uso a Alexa lá em casa, mas eu nunca falei dela antes. Vocês nunca me viram falando dela. Como é que eu vou chegar e introduzir isso da Alexa ou do Google Home ou de qualquer coisa do tipo se eu não contextualizo isso? Então, se eu já sei que meu publi e aí eu sempre peço todos os produtos, tudo que eu vou fazer publi, com pelo menos 2 semanas de antecedência. Ah, bacana isso aí. Porque você insere na sua rotina, na sua vida, você cria um conteúdo de forma natural. E depois então aquilo faz parte do seu contexto, sem ser mostrando aquilo e falando daquilo. Às vezes, sei lá, de manhã eu brincando com o André, ele falou alguma coisa, você pergunta, Alex, é verdade que XYZ? Você primeiro insere
produto, esse serviço num contexto na sua vida. E aí depois você fala dele. Porque se você pega e joga ele aleatoriamente, a conversão é muito mais difícil. Sim. Então, o planejamento é importante para você ter um norte, para você se guiar, para você mandar os seus conteúdos com antecedência e para ficar um negócio natural, né? Para fazer parte do contexto, para fazer parte da sua vida, senão fica muito jogado. E eu acho que essa responsabilidade, essa consciência é importante, né? Por parte dos influenciadores. Eu, por exemplo, hoje, né? No início eu fazia marcas e produtos que eu não conhecia e que eu pedia e que eu conhecia a partir dali. E tudo bem, mas hoje é muito difícil eu fechar com alguma marca que não faça parte do meu contexto de vida. Legal. Porque não faz sentido pra mim também. E eu não me sinto segura de falar de algo que você não... Exato. conhece. Tamanho da responsabilidade que eu tenho. Falar de algo que São não 2 faz milhões parte. de seguidores, gente. Só pra Que não faz contextualizar. parte da minha rotina, da minha vida, entendeu? Então são muitas marcas grandes atreladas a mim. Eu não vou colocar... E muita gente te assistindo. não vou colocar tudo em xeque por conta de uma... Sim, isso é legal. E pra te contratar, entra no seu Instagram e manda um direct, mas você vai ver? Não, no Instagram, lá no perfil. No Instagram tem aquele e-mail, né? Ah, manda e-mail, gente. Que chega certinho pra eu não sua fecho equipe. absolutamente... Então, isso é isso. Eu não fecho absolutamente nada. Eu não sei se alguém me perguntar quanto é que eu... Não sei. Eu não sei real. Você é assim um dia, tá, Clara? Porque... Não sei. Tá? É raro vender uma coisa avulsa, tipo um post avulso, um story avulso. Então, tipo, as pessoas que... as meninas que mandam... Tudo bom, querido? As meninas que mandam o pacote, ou enfim, conversam e literalmente me vendem. E eu só faço a parte legal. Então tá ótimo. E até é mais difícil, né? A gente se vender, né? Os outros nos venderem é mais fácil. Não, eu falo que não tem como, assim. A não ser que você não esteja se vendendo com a sua cara. Então, vamos supor, eu comecei. Isso é até uma dica pra quem tá começando, ali. Vai, vamos. Dicas. Pra quem tá começando, é interessante, às vezes, sei lá, eu não tenho uma agência, não tenho alguém que me venda. Mas eu não... É difícil eu colocar o meu preço. Então eu vou fazer ali um e-mailzinho. Eu sem ser eu. Eu, secretária. Exato. Mas essa é a real, entendeu? E aí você se vende, e aí você conversa um pouco mais na terceira pessoa. Porque passa um profissionalismo, você consegue sair um pouco de cena e consegue se vender melhor, eu acho. É difícil a gente... É difícil mesmo. Né? Eu fazia isso quando eu tinha a empresa pequenininha e eu não tinha contador, nada disso. Sim. E aí o que eu fazia? O cliente estava atrasado com o pagamento, aí eu mandava, criei um nome para a menina, secretária, Sim. mas era eu. Oi, que eu não sei. Oi, por favor, posso falar? Sou eu mesma. Mas assim, não era telefone, era só e-mail, porque telefone só tem minha voz mesmo. E é difícil a gente negociar pra gente, né? Porque É muito difícil você vai se dar... vender, você colocar o seu preço, você negociar, não, olha, mas eu sou incrível, é difícil, Verdade. entendeu? Você não vai encontrar uma igual. Que a gente pode agora pedir pra Clara compartilhar, né? As 3 chaves Verdade, produção, alô produção. essenciais para as mulheres empreendedoras ou para aquelas que querem empreender. A gente pediu pra Clara escrever aqui na nossa lousa essas 3 dicas. Ela vai falar um pouquinho sobre elas. Pra você, mulher empreendedora ou que tá querendo empreender, não é fácil, mas é muito gostoso. Vem que tá quentinho. Vem que tá quentinho, vem ser feliz aqui. Então, Clara, mostra aí pra galera o que você escreveu e fala um pouquinho sobre isso. Então, eu falo muito no curso com as meninas. Calma. Um minuto. Gente, a Clara, além de ter tudo isso que ela faz, ela também lançou um curso de empreendedorismo feminino, certo? Que já tem um tempinho que ela lançou turma. E essa também era uma das perguntas que foi. Você também faz infoproduto, a Cefit, o Burn, são produtos digitais que, querendo ou não, você tá ali. Sim. Mas você tem entrega, né? O infoproduto, né, pra contextualizar, é um produto digital. Então, ele é muito bom e muito poderoso porque não te limita.
Então, assim, eu tenho SES, eu tenho um limite Sim. de fabricação de biquíni. Eu tenho a média, eu tenho um limite. Eu tenho a best, eu tenho um limite. Eu tenho a maio, eu tenho um limite. E crescer é desafiador porque você precisa crescer na empresa inteira, física. Então, funcionário, estrutura, enfim. Sim. O infoproduto é uma coisa que você não tem limite. Que você vende, que você cria e a escala é infinita. Então, Vende quando tá dormindo, né? Tô Exato. dormindo, vende um. É Exato. muito gostoso isso. isso Meu Deus, foi uma acordei e já ganhei dinheiro. Meu Deus, acordei e tem 100 mil na minha conta. Sonho meu. Calma, tá chegando lá, vai. Não, mas isso também foi uma das grandes viradas de chave na minha vida. A gente começou com o infoproduto quando o infoproduto ainda não era o infoproduto. É porque hoje é racha pra cima. Exato. Racha pra cima. Exato. Era, A gente né? Agora não chegou no infoproduto quando tudo era mato. Então a gente realmente aproveitou muito e se especializou muito naquilo. A gente entendeu muito daquilo e, enfim, virou a minha vida realmente mudou depois do infoproduto. E aí eu comecei com o ACFit, como infoproduto, que são videoaulas de treino. Você treina em absolutamente qualquer lugar, sem equipamento, sem peso do corpo. Então, tipo, todo mundo pode fazer, absolutamente todas as pessoas. É uma coisa fácil de vender e é uma coisa que eu já vivia. Então, eu respirava o ACFit. Depois do ACFit foi o Burn, que foi um braço do ACFit. Qual que é a diferença? Então, o Burn agora ele é feito por temporada. Então, o Burn é mais pra quem não tem a disciplina de treinar em casa, porque a gente entra em live todos os dias, de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Viajando, não viajando, sempre. Treinei Réveillon, 31, tô eu lá. Mas é porque já faz parte também Já faz parte Mas da da sua 31 vida. 31 é puxado, 31 a né? gente podia dar uma aliviada esse ano, a gente vai dar uma aliviada, uma recesso. Depois faz uma aula dupla, né? Entrega Não, duas. e a gente tem a entrega da plataforma, que são os vídeos que já fazem parte da plataforma. Então, as pessoas vão ter, tipo assim, a gente vai ter o recesso da live, mas não vai ter o recesso de treino, tipo, não vou ficar treinando. Legal. E aí o Burn foi um braço do ACFit, porque o ACFit ele é vendido por pacote. É acesso, 6 meses ou 1 ano. E o Burn é por mês. Exatamente o que as pessoas falavam. Eu não tô treinando porque eu não tenho limite no cartão. Sei como é. Falei, então tá bom, querido. Então vamos Vamos resolver isso fazer aqui. tudo. Vamos, R$29,90. Brincadeira, não sei quanto é. R$69,90. Vamos resolver aqui isso e vai todo mundo treinar. A gente tentou. Não, e assim, barato, né? Você ter um treino eu falei, em casa. outro dia eu fui comprar um lanche pro André e pra criança no McDonald's. O que aconteceu com o McDonald's? Porque eu parei de comer no McDonald's há uns, sei lá, 5 anos que eu não tomo carne. Parei de comer, não sei. Eu paguei R$70. Que loucura. Em 2 anos eu falei, querida, eu tô comprando uma parte das ações, mas o que aconteceu aí? Perdi essa. Surreal. E aí, depois disso, enfim, com as empresas, com tudo, com a vida toda, eu vi que eu precisava contar a história da SES, contar a história de como eu comecei a empreender e trazer direcionamento para as pessoas, porque eu vejo muita gente com potencial, muita gente brilhante, sem direcionamento. Bateu de cabeça. Né? Exato. Sem o básico, né? Sem o beabá ali da empresa, sem ter noção do que ela tá fazendo, de onde ela tá e começou e eu acho que informação é vida, é a forma que eu tenho de ajudar outras pessoas. Legal. Realmente trazendo o que eu aprendi. E aí foi assim que começou o empreendedorismo feminino. E aí no curso eu falo muito e é por isso que eu escrevi isso aqui, você quer que eu mostre já? Por favor. São as 3 palavrinhas, né? Nossos telespectadores. Eu escrevi planejamento, organização e ação, né? Que é o fazer. Que pra mim é o principal. Eu falo pra todo mundo que empreender é fazer. Você pode planejar, você pode se organizar, você pode ter tudo pronto, que quando você começar a fazer, vai ser tudo diferente. Verdade. Então, assim, comece fazendo. Comece com o que você tem. Mas eu tenho vergonha, mas eu tenho... Não mostra o seu rosto. Humaniza a sua marca de outra forma. Mas faz. Dá o primeiro passo. Porque se você deixar, tá tudo muito redondo, tudo muito planejado. Você não tudo faz. muito organizado. É verdade. Você não vai
fazer e outra, vai vir outra fazendo na sua frente. Então, assim... E você depois vai dizer que você copiou. Exato. Então, não... Sabe, começa, dá o primeiro passo. Empreender é isso. Você vai... Eu acho que isso serve também para outros lados da nossa vida, né? Porque tem mulher que espera a vida tá perfeita. Agora eu vou engravidar. E a vida nunca tá perfeita, né? Então, se a gente for esperar isso... tipo, eu preciso estar rica, bem no meu relacionamento, com tudo estruturado, com tempo no trabalho, porque senão eu não vou conseguir... Não faz. Eu vou ter quando? Eu vou ter filho com 95 anos. E aí já não é mais possível. Então, assim, se você esperar o momento perfeito para as coisas da sua vida, você não vai fazer nada. Essa é a real. Então, planejar é muito importante. Anotem, meninas. Essas dicas são muito importantes. Planejar é muito importante. Você ter um norte ali, você saber minimamente quanto você tem, quanto tempo você vai ficar sem ganhar dinheiro, quanto tempo você vai ter que colocando dinheiro na sua empresa. Acho que esse planejamento, assim, é o basicão para você ter uma ideia, porque ele também vai mudar. Ele também vai adaptar quando você começar a fazer, você vai ver que você vai ter algumas urgências, algumas prioridades. Entender isso também é importante. E a maioria das pessoas querem começar uma empresa já ganhando dinheiro, né? Já então, ricas. Elas querem tudo em cima da hora, né? Mas na hora que ela vê quanto que custa para abrir uma empresa, ela já vai... Não, e eu vou te falar, o imediatismo tá no ser humano. As pessoas querem começar a dieta, elas querem ver resultado na semana seguinte. Eu falo, gente, vocês levaram a vida inteira pra chegar onde vocês chegaram agora. Vocês querem ter... E o seu corpo tem memória, se você errar... Se você chegar resultado uma semana, você não vai. As pessoas ficam chateadas comigo. Eu falo, cara, não vai. Não vai. Entendeu? Seu corpo precisa entender o que tá acontecendo, porque ele nem entendeu ainda. É verdade. Sabe? Uma semana é só pra ele entender. Exato. Uma semana é só pra você entender que tem muito caminho pela frente ainda. Então é isso, planejar pra você ter uma ideia do que te espera. Mas é só uma ideia mesmo, breve, porque tudo vai mudar quando você começar a empreender. E a organização, que pra mim, assim, não existe vida sem organização. A gente já entendeu, Clara, metódica, organizada. Tem que respeitar essa mulher, vou ter que andar com você um tempo. Eu achei que eu era organizada, mas agora eu tô vendo que... Eu sou disciplinada também, assim. Tipo, eu não abro mão. Claramente você é disciplinada. Eu faço o que tem que ser feito, eu não fico floreando muito, sabe? Eu não fico viajando muito, tipo, ai, mas eu tô com isso, ai, mas eu tô com aquilo. Tipo, eu tenho que fazer isso. Se você falar, você tem que fazer isso durante um mês, todos os dias. Você faz. É pro meu bem? É pro bem comum? Eu vou chegar em algum lugar? Vocês estão aprendendo? Você tem que aprender. E é isso, assim, eu acho que esses são os 3 pontos mais importantes pra mim. Fazer, que empreender pra mim é fazer. Então, você estar em movimento, fazendo as coisas, planejar e organização. Pra mim, são os 3 importantes aí. Check. Olha, a gente tá vamos acelerar que a gente tá chegando na reta final da nossa entrevista maravilhosa de hoje. E eu acho que a gente pode falar sobre a obra, que esse assunto não pode deixar de ser conversado aqui. E no final, agora, depois a gente faz o nosso quadro final, Mentalize, que eu vou explicar pra você como é. Vocês estão de casa nova, né? Então vocês acabaram de passar por uma obra. Qual foi o maior desafio desse período? E vocês fariam de novo? Eu acho que tá muito cedo. Eu faria de novo. Eu não faria agora. Se eu precisasse responder se eu faria ou se eu não faria de novo, eu não faria de novo. Porque eu ainda não consegui curtir a casa. Então, o que a lenda que estão me contando é que quando tiver tudo pronto, quando eu estiver curtindo a casa, eu vou achar que valeu a pena. Ainda não chegou. Não é nem que não valeu a pena. É muito gostoso você ver o que você mesmo construiu, né? Com o seu trabalho, com a sua dedicação. O casal em si, né? Assim, o André... eu falo que separadamente, nós somos sensacionais. Mas juntos a gente é muito imbatível. Legal. Então, ver o que a gente construiu junto... Quando a gente foi morar junto, a gente não tinha geladeira. A gente ficou com a geladeirinha ali da Brastemp, porque não rolava comprar tudo ao mesmo tempo. Fogão, tudo. Então, assim, a gente começou do começo mesmo, muito do zero. E a gente foi crescendo e foi trabalhando junto. E a gente virou uma empresa, a gente virou uma fortaleza. E a gente foi, assim, então...
É gostoso você ver o que você construiu junto com alguém que você não tinha nada. Mas a obra, ao mesmo tempo, ela é séria, assim, ela mexe com uns sentimentos esquisitos em você, assim, com os demônios do tipo, cara, por que ninguém... Não dá de pegar minha mãe e falar assim, cara, por que você nunca me falou que é a pior coisa que você já fez na sua vida? Que não existe nada pior. Eu brinco porque, que a obra não acaba, né? Cara, eu tenho 6 CNPJs, eu tenho marido, eu treino, eu consigo fazer tudo. Eu não consegui organizar 3 pedreiros na minha obra. Como? Falando, gente, eu trabalho com 60 pessoas indiretamente, não tem como eu não conseguir organizar vocês 3. O que acontece? Aonde é que eu tô errando nessa comunicação? Mas teve até problema com o arquiteto também, não foi? Eu tive problema com todas as pessoas. Com todas, assim, com todo mundo que tava na obra eu tive problema. Porque é muito dinheiro saindo e a gente pegou na pandemia. Então era assim. Nossa! A gente precisava de um caminhão de terra, a gente comprava um caminhão de terra. Ele tava, sei lá, R$600. 10 dias depois, o caminhão tava 1.000. 10 dias depois ele tava 1.500. E o ferro e a madeira? Não. Eu falei, gente, não tem lógica, eu tô construindo o quê? Sei lá, Burj Khalifa. 900 andares. Não é. Assim, foi muito desafiador, era muito dinheiro saindo. Eu e o André pensamos completamente diferente em relação a dinheiro. Então, pra mim é um investimento aquilo, pra ele é um lá custo. em casa. Pra ele era assim, eu tava roubando praticamente. A sensação que eu tinha é que eu tava assaltando ele, porque ele ficava indignado. E ele ainda fica. Então, assim, construir, lidar com pedreiros, arquitetos e vidro e pandemia e tudo ao mesmo tempo foi bizarro. E internamente ajustar esses pontos como casal também foi muito desafiador. Então hoje eu consigo dizer que a obra foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, de longe, e que eu, assim, não pretendo construir Nem nada. tão cedo. Não, tô fora isso. Mas assim, todo mundo perguntou sobre quanto vocês gastaram. Eu acho isso uma pergunta extremamente invasiva. Pessoas não perguntem, por favor. Mas você construiu a casa dos seus sonhos? Assim, você acha que chegou no... essa daqui é a casa que eu... Óbvio que você vai ter outras casas que sonham. Você Exato. vai sonhar com outras casas. Construir a Mas casa a primeira dos... casa. Então, construir a casa o primeiro sonho dos de meus casa. sonhos, eu acho... Não sei se eu vou conseguir um dia. Vai sim, mentaliza. É que eu tenho pra mim que a gente nunca vai conseguir colocar exatamente na casa em si, né? Porque a minha vontade, de verdade, era falar, sai todo mundo daqui, eu vou fazer o que vocês estão fazendo. Porque era assim, eu quebrei e construí a mesma parede 3 vezes. 3 vezes. Tipo, eu falo, gente... Deixa aqui que eu faço. Então, assim, chega uma hora da obra, e aí é por isso que eu acho que não fica 100% como você quer, que você fala assim, querido, só termina. Faz do jeito que você acha melhor, faz do jeito que dá, isso aqui. Não, porque tem um degrau. Isso, deixa o degrau, pode fazer. Vai ficar, deixa o degrau, não, depois eu tiro. Então chega um momento que você já fala, vai ficar do jeito que tá, vai ficar do jeito que dá. E eu só vou entrar. Exato, eu vou morar nessa casa. Eu vou botar o colchão. Tipo assim, então, algumas coisas eu mudaria, mas ela chegou muito perto do que a gente tinha desenhado, do que a gente tinha desenvolvido. E, assim, eu fico muito satisfeita com o que a gente conseguiu, porque realmente foi, assim, foi o dobro do que a gente planejou financeiramente. Então foram muitos dinheirinhos, mas deu certo. Eu falei, se eu terminar a obra e não tiver nem me separado, nem assassinado ninguém... Tá ótimo. lucro. Então, demos um check nesse momento. Exato. Eu ia falar isso, a obra você planeja X, você gasta 2X. Cara. Eu passei por isso também na pandemia. Ferro e madeira, você fazia um orçamento 2 dias depois, o orçamento tava em dobro. Vidro aumentava 30%. Vinha assim, orçamento válido por 7 dias. E baixo. Juro por Deus. Falava, cara, mas com 7 dias eu não consegui nem assim, falar com meu marido, ver as coisas, como é que vai ser. Não,
Não, eu ainda fiz a obra nos 7 anos de casada, né? Não tem a crise dos 7 anos. Falei, não me separei, agora eu vou curtir minha casa nova. Assim, difícil curtir, é o que você falou, porque todo dia tem gente na sua casa arrumando alguma coisa. Todo dia, gente. Eu acho que até ano que vem essa dinâmica vai acontecer. E aí, assim, você acabou de fazer, tá vindo um cheiro ruim da onde? Aí, tira a privada, vê o sifão. Pessoal, não é possível, eu acabei de construir. Não é que assim, ninguém usou isso, alguém fez alguma coisa errada. Chama todo mundo que construiu essa casa. Cara, dizem que essa fase dura 1 ano, né? Socorro. Olha, a gente está com o tempo já encerrado praticamente. Então, a gente falou bastante, cara. A gente, quem quiser entrevistar a Clara, pode chamar, porque ela é ótima. Você nem percebe que tá entrevistando ela. Ela é incrível. Então vamos só finalizar aqui com um quadro que a gente tem chamado Mentalize. Quem não sabe, Mentalize vem de Menta, que é o nome da nossa agência. E Mentalidade também, então o nome da agência é ótimo, porque dá pra fazer várias coisas. E aí eu vou te fazer assim, vou escolher aqui 3 perguntas pra você, respostas rápidas, sucintas, só pra a galera que ainda quer saber um pouquinho mais. Como você se vê daqui a 10 anos? Acho que trabalhando na mesma área, assim, eu amo trabalhar, apesar de ser denso, eu amo ser influenciadora. Eu acho que é uma coisa que eu posso fazer pelo outro, que eu tô ajudando e que eu me esforço pra levar pontos positivos, assim, para as pessoas terem uma vida mais leve, não colocarem tanto peso, não colocarem tanta, sabe, obrigação, serem mais prática mesmo. Tem que fazer? Faz. Então, acho que continuar trabalhando nesse ramo é uma possibilidade, mas eu quero estar com alguns filhos daqui a 10 anos. Eu pretendo, eu espero. Não sei como é que vai ser, mas esses são os meus planos. Um lugar que você não conhece que você ainda quer conhecer? Filipinas. Mentaliza que dá certo. Filipinas é um lugar que eu gostaria de ir. Olha, gostei, nunca fui não. Fui pra Tailândia. Você também já foi pra Tailândia? Quem foi ou é a sua maior inspiração? Engraçado, eu sou uma pessoa que não tive muitos ídolos, assim. Eu brinquei muito na rua, eu vi pouquíssima TV. Eu não fui uma menina de sonhar muito, sabe? De brincar de boneca, nunca fui. Então, quando eu era pequena, olha a loucura, gente. Quando eu era pequena, a minha princesa da Disney era Mulan, que ia pra guerra. Você parece com ela. E eu acho que, assim, a pessoa que eu mais me inspiro é minha mãe. É meio clichê isso, mas ela passou por muitos desafios e ela é a pessoa mais serena que eu conheço. Então, assim, a minha inspiração. O meu desejo de vida é chegar na idade dela como ela, assim, bem, tipo, gente, fiz tudo que eu podia fazer, tá ótimo, vou curtir minha vida, sabe? Nada é um problema, nada é uma questão de estresse. Ela é uma paz, né? Pra ela tudo tá bom, ela não julga ninguém. Ela não é aquela pessoa que, tipo, não gostei do seu namorado, não gosto da sua amiga, nada. Ela, tipo, ela fala, cara, cada um tá aí com os seus desafios, com os seus problemas, todo mundo lidando com os seus demônios. Tipo, sabe, ela é muito assim, ela é assim pra tudo. Às vezes dá até vontade de dar umas chacoalhadas, né? Mas ela é uma pessoa que eu... Então essas duas, assim, eu tive que responder essa pergunta pro Power Couple, né? Porque eu não tive ídolo de infância, como é que eu vou fazer? Mas realmente a única que eu consigo lembrar, que eu gostava muito, era o único filme que eu via. E até hoje eu gosto de ver o filme dela. Porque ela é realmente... Vou assistir pra lembrar. Eu lembro dela, mas não lembro da história. Ela vai pra guerra, ela se veste de homem e vai pra guerra. Tá. Pra, enfim... tem uma história com o pai, um contexto com o pai. Então, ela chega bem próxima, assim, do que eu vivo, assim, sabe? Legal. Muito bom. Então é isso, minha gente. Hoje a gente teve aqui Clara Maia, a maravilhosa, perfeita rainha, CEO do mundo. Clara, muito obrigada pela presença. Meninas, amei. E a gente obrigada. Foi super fácil.